Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre as harmonias, né, nas relações humanas. A riqueza número 3 dessa série do Napoleon Hill, 12 riquezas da vida, né? E vai ser interessante a gente falar sobre isso, porque vai entrar em choque várias pessoas que estão nesse momento da sua vida e você vai questionar também se essas mesmas pessoas elas estão contribuindo para o seu avanço, vamos dizer assim, para a evolução, ou mesmo nesse instante de tempo e espaço, essas mesmas pessoas elas estão sabotando, vamos dizer assim, né? Acho que o melhor verbo é sabotar, sabotando o seu avanço em todas as áreas da sua vida. Quando Napoleão usa, né, as relações, os relacionamentos humanos, tem a ver com todas as pessoas que estão no seu meio ambiente, né, no environment. Então, todas aquelas que, na verdade, são parte da sua família, em parte, por exemplo, da sua escola, da sua parte, então, acadêmica, a parte profissional, a parte amizades, né? Então, a gente pode dizer um fraternal, mas não seria nos irmãos, né? Mas seria no sentido de quem você considera como amigas, amigos, não seguidor nas redes sociais, mas pessoas que você pode contar. E fora isso, pessoas que nesse momento você ouve mais, né? Então, ou seja, ouve os conselhos, assim por diante, né? Pode até mesmo ser pessoas, né? Por exemplo, até mesmo por esse podcast, né? Ou mesmo a alquimia da mente. Pode servir para você de uma forma muito boa para você se desbloquear, ou mesmo reprogramar, ou mesmo elevar o seu nível de consciência. Então, isso tem a ver também com as relações humanas. Quando a gente fala de harmonia, você tem que entender que é como se fosse um conceito de equilíbrio, de balanceamento, né? No universo, inclusive, não existe o conceito de equilíbrio, né? O equilíbrio é como se fosse mais uma utopia do que algo real. Porque se a gente pensa que, na verdade, até mesmo a lei das polaridades, né, no hermetismo, a gente pode ver isso no Caibalion, não existe, por exemplo, só ordem como não existe só caos. Então, se algo acontece em relação ao caos, sempre chega a ordem. E o que eu acho interessante, para não dizer triste, que a maioria das pessoas que se dizem espiritualistas, ou mesmo entendidas nesse conceito, elas se desesperam no caos. Mas elas se disseram, né, para todo mundo, gravaram vídeo, fizeram stories, né, gravaram podcast também, dizendo que, na verdade, quando as coisas não saíssem da forma que podiam imaginar, elas iriam manter a fé, né? São as primeiras pessoas a perderem a fé, ou seja, uma fé volátil, né? Não é assim que funciona. Então, assim, quando a gente pensa nessa perspectiva em relação às pessoas, vai entrar aqui um julgamento. E esse julgamento que eu quero trazer para você é algo intrínseco a você. Você sabe quais pessoas, nesse instante de tempo e espaço, na sua família, nas suas amizades, no seu trabalho, você pode, colegas de trabalho também, você pode confiar. Você pode, por exemplo, conversar sobre esses conceitos mesmos que a gente aqui ensina, que a gente compartilha com você. E não é com qualquer pessoa, isso você sabe. Você não consegue conversar sobre esses conceitos com qualquer pessoa. E até mesmo, talvez você não consiga conversar com ninguém. E acontece muito, a gente vê isso nos comentários, no podcast, nos nossos cursos, treinamentos, mentorias, né? Hoje a gente atinge, né, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, mais de 96 países, quase 100 países. Então, assim, não é algo só de uma cultura, não é algo só de uma religião, culto, doutrina, não é algo só de um país, né? Então é o ser humano, como eu sempre falo. Eu não gosto nem de usar o ser humano, o ser terráqueo, né? Nós temos as mesmas dificuldades, por isso que eu sempre falo, nós somos mais semelhantes do que diferentes, tá? E nesse momento, por exemplo, se você entende e você concorda comigo que poucas pessoas vão entender isso que a gente está conversando aqui, por que será que isso acontece? Por que será que, na verdade, antes eu não tinha como se fosse um filtro, né? Uma barreira, que eu pudesse entender que para falar com determinadas pessoas eu tinha que ter esse filtro e agora eu sei isso muito com mais clareza. Porque antes, né, o seu nível de consciência, ou mesmo a forma que você entendia o mundo, acreditava que, na verdade, todas as pessoas estão no mesmo nível. E não é isso que acontece. Se nós estivéssemos no mesmo nível, e aqui não se trata de desigualdade social, desigualdade econômica, que é muito utilizado essa válvula de argumentação,
né, pelo sistema, pela matrix mental, para dividir, né? Então, você vai ver isso nos sistemas de crenças político, partidário, econômico, social, né? Familiar, acadêmico, né? Pessoas usando esses conceitos para dividir as pessoas, né? A gente sabe que a desigualdade não é apenas econômica. E quando a gente pensa sobre isso, vai entrando na nossa cabeça, peraí, faz sentido, porque eu hoje, com aquilo que eu sei, eu já não consigo mesmo até aceitar, né, ouvir certas coisas, porque não faz sentido. E aqui não se trata de argumentar mesmo, não, você tá errado, por ir parar, mas se trata o quê? De você entender que as pessoas pensam, a grande maioria, né, 97% a gente coloca assim como se fosse um apanhado, né, assim, um número, elas aceitam a matrix mental do jeito que é. E poucas pessoas, ao longo dos milênios, sempre argumentou contra. Então, assim, mudança. Você vai ver até o mito da caverna de Platão, né? Se você não conhece, recomendo, né? A nossa linha é platônica, é socrática, né? Pitagórica. Então, a gente vai trazer os conceitos das antigas civilizações também. A estudar mais Platão, né? E a procurar até mesmo. Tem vários vídeos na internet, né? Sobre o mito de Platão, o mito da caverna de Platão. Você vai ver que, a partir do momento que você vai saindo dessa caverna, né? Isso é uma metáfora, mas se a gente pensar num exemplo real, cada vez mais que você sai dessa caverna e você deixa de ver essas sombras que chegam e são, vamos falar, formadas, né? Ou mesmo como se fosse, tivesse como um cinema, né? Você consegue ver na parede formas que você não sabe descrever o que são. Você começa a entender que não tem como voltar para trás, né? E o para trás a gente coloca um passado, mas não é passado, né? Nessa perspectiva de existência, você se abriu para se conectar com outras realidades, outras dimensões, com o seu eu. O que eu quero dizer? Você não é apenas essa pessoa que está me ouvindo, me assistindo, me sentindo agora. Você é um ser espiritual que independe de carne, independente de matéria. E quando a gente pensa nessas harmonias, né? Então, na harmonia das relações humanas, você tem que criar um filtro. Porque não tem como você desperdiçar sua própria energia com pessoas que, na verdade, não querem crescer. E ponto final. Né? E às vezes tem pessoas que mas então você está se achando, você está sendo arrogante, você acha que sabe mais que os outros. Isso não tem a ver com arrogância. Tem a ver com a humildade. Humildade em entender que tem pessoas que não querem mais ler livros, tem pessoas que não querem estudar, tem pessoas que não querem ganhar mais do que eu, não querem viajar. Elas aceitam o comodismo. Mas voltando para a lei natural, existe alguma coisa no universo que é acomodada? Existe alguma coisa que é inerte? Aí a pessoa vai falar, uma rocha, né? Utilizando um pouco de filosofia. Uma rocha, ela está inerte, Diego. Uma rocha está parada. Quem disse que ela está parada? Né? Se você lembra de geologia ou geografia, talvez, né, na aula, ou mesmo se você não estivesse conversando com seus coleguinhas quando você era criança, saberia a diferença entre rochas. Né? A gente tem as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Rochas sedimentares, o que é? Sedimento. Então, tem locais no mundo onde a areia criou o quê? Um cinturão que a gente chama de rocha. Ou seja, foi de um minúsculo, microscópica matéria, um pingo, né, de matéria que criou que é uma rocha gigantesca. Como você quer provar para mim que uma rocha está parada? Quem indica que daqui a 1.000, 10.000 ou mesmo 1 milhão de anos, essa mesma rocha vai estar naquela posição que você está me falando? O que eu quero dizer com isso? São escolhas. São escolhas. Se você escolheu agora, nesse exato momento de tempo e espaço, crescer, expandir, aumentar, você vai ter que se desfazer de amizades antigas. Até mesmo deixar de falar com familiares. Isso para algumas pessoas é o ó, né? Elas não querem fazer isso. Mas é necessário. E todo esse podcast foi uma preparação para chegar nesse ponto. A hora de tomar uma decisão é agora. Porque você sabe que no fundo, você só estava precisando só de um vai, né? Vai que você vai conseguir, entendeu? Porque a partir do momento que isso acontece, você se liberta, encontra outras pessoas que vão fazer muito mais sentido e com certeza vão te acelerar o processo de expansão de consciência, tá? E até para te ajudar com isso, eu quero te indicar o nosso livro Alquimia da Mente, onde a gente vai te ajudar a reprogramar a sua mente para atrair riqueza e prosperidade.
Tem vários conceitos que a gente trabalha sobre isso, até física quântica, né? Física quântica para transformar seus sonhos em realidade, o universo não te dá o que você quer, mas te dá quem você é. Até mesmo lidando com pessoas difíceis, tóxicas, 5 estratégias de inteligência emocional. Para adquirir o nosso livro Alquimia da Mente é muito fácil. Clica no primeiro link da descrição que está aqui embaixo do podcast desse vídeo, e aí você vai entrar no nosso site oficial, o frete está grátis para território nacional no Brasil, e se você estiver no exterior, você pode adquirir o audiolivro, a versão digital, tudinho, né, na versão digital, tá bom? Desejo para você um excelente dia, de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.